Shalom, shalom, casa de profeta, espero que vocês estejam bem. Estou eu aqui para transmitir uma instrução do Senhor para ti, como vídeo já da semana. Queridos, eu nas minhas conversas com o Senhor, vamos aprendendo, vamos vendo os textos e o Senhor vai nos instruindo para o nosso crescimento, para a nossa vida sendo ungida no Senhor. Eu quero falar a respeito de consagração e de unção e de ungir, tá bom? Então, vamos lá. Nesse momento eu quero falar primeiramente sobre consagração. A consagração, talvez você já foi consagrado a um cargo na igreja, a uma função na igreja, ou a um ministério. Por que cargo, função ou ministério? Sabe por quê? Porque só existe 5 ministérios no corpo de Cristo, desenvolvendo na igreja do Senhor. O apóstolo que toca em todos, amém? O apóstolo, o profeta que libera o conselho do Senhor, o alinhamento. O evangelista, que é o maior de todos, porque ele que ganha as almas. O pastor, que é o que cuida. E o mestre. Esses sim são 5 ministérios no corpo de Cristo, desenvolvendo, aí alinhado justamente com a questão ministerial. Se você já foi consagrado pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, então você exerce um ministério, você tem um ministério, tá bom? E se as demais funções, fora isso, são funções e cargos na igreja, para auxiliar o pastor, o apóstolo e todos aqueles que exercem a função ministerial. Um diácono é uma função ministerial, não é um ministério, é uma função auxiliar. Ele auxilia aos ministérios. Um presbítero e bispo, isso aí tudo é função. Só existe 5 ministérios, segundo Paulo nos dá em Efésios, em Coríntios, fala sobre isso, tá bom? Sobre os 5 ministérios, em nome de Jesus. Então, uma pessoa consagrada, muitas pessoas foram consagradas, seja um cargo, seja uma função. E a consagração, ela está liberando uma pessoa para assumir algo. Assumir, ela está entrando para assumir algo. Consagrar, você está sendo consagrado para assumir algo. A palavra em si, consagrar, quando a gente quer assumir uma posição, quer entrar em algo, nós nos consagramos para estar naquele lugar. Mas não quer dizer que aquele lugar que você entrou para estar ou desenvolver venha a ser aleluia. Venha dar frutos. É necessário algo para dar frutos. É necessário o sacrifício. O desempenho, se a gente for ver no lado físico, material, ou seja, o trabalho, nós entramos, você entra como um gerente, então você tem que dar frutos para que você permaneça naquele lugar e as pessoas vejam. E para dar fruto, você tem que se esforçar. Você tem que sacrificar algum tempo, algumas horas extras e por aí vai. Sacrificar seu tempo, muitas vezes, de estar com a família e entre outros, e tudo isso vai. E também, se for na presença do Senhor como função ministerial, ou cargo auxiliares, você também tem que se esforçar, sacrificar para você poder gerar frutos. Não tem como você não sacrificar. A consagração, ele te dá a iniciação para que você venha ter bons frutos ou para que você não tenha bons frutos. Tá bom? Então, toda pessoa consagrada não quer dizer que está dando certo. Toda pessoa consagrada não quer dizer que deu certo. E toda pessoa consagrada não quer dizer que vai dar certo. O que vai dar certo é justamente o sacrifício. É o desempenho. É o esforço
para se tornar uma pessoa ungida. A diferença está aí. A diferença está de se tornar sendo ungida. Que por mais que consagramos e ungimos com óleo natural, só Deus pode ungir aquela pessoa. Só Deus pode fazer dar certo o que aquela pessoa faz. Só Deus pode dar o favor dele através daquela pessoa. Tá bom? Então, não é porque eu sou consagrado, não é porque me consagraram, não é porque eu estou numa posição que eu sou ungido. Não é porque derramou óleo sobre mim. Eu te unjo e te consagro, certo? O Senhor pode direcionar, como Deus direcionou, como Deus ungiu. A gente pode ver agora, o povo pediu um rei, e o Senhor, ele pediu, e Samuel ungiu a Saul a rei. Porque Deus, ele falou, 1 Samuel capítulo 10, Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre sua cabeça e o beijou e disse, olha o que ele disse, vamos ler aqui, aleluia, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herdade? Então, naquele momento, Samuel, ele ungiu, e ele fala, porventura o Senhor não te ungiu? E a gente vê a direção, ele consagra e unge ali, a parte do humana consagrou ele, e logo depois ele disse, aleluia, e ele deu uma ordenança, por partindo de hoje, de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelzá, os quais te dirão e acharão as jumentas que foi buscar-te. Aleluia. Eis que já o teu pai já o deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós. Ele diz mais. Vamos pular aqui um pouco. Aleluia. Aleluia. Verso 3. E quando dali passares mais adiante, chegará ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo até Betel. Um levará 3 cabritos, outro 3 bolos de pães e um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomará da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, verso 5 já, onde estás a guarnição dos filhos dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, descendo do alto monte, trazendo diante deles saltérios, tambores, flautas, harpa, profetizando. E verso 6 diz, então o Espírito do Senhor apoderar-se de ti. Olha que coisa incrível. A parte humana foi que ele derramou o óleo, ele consagra e unge ali o Saul. Depois ele faz com que, eles partindo daqui, ele fala da história do pai, que o pai estava atrás do jumento, mas o pai já tinha encontrado, estava em busca do seu filho, agora estava aflito. Mas depois ele diz, você vai ver homens até Betel, indo para a igreja. Veja que algo, a Betel quer dizer casa de pão, quer dizer igreja. E eles vão com o quê? Sacrifícios. Vão com sacrifícios. E ali ele vai até te entregar, ele vai até te abençoar, tá bom? Mas você vai entrar, ele começa a dizer, ao outeiro de Deus, ali estão os filisteus, e ele diz, você vai encontrar profetas, os ranchos de profetas. Eles vão estar profetizando, adorando. E ali o Espírito do Senhor se apoderar de ti. E você sabe que diz mais, e te tornará um novo homem. Queridos, por mais que Samuel derramou o óleo, por mais que Samuel derramou
ali o azeite, por mais que Samuel consagrou ele. Os processos do sacrifício, de ver homens sacrificando, indo para a igreja, sacrificando, liberando pães, ver um rancho de profeta no ambiente profético, onde a unção, onde o ungido de Deus estava, o Espírito que onde estava ali, ele precisava passar por esse processo, porque por mais que o homem te consagre, por mais que o homem derrame a unção sobre ti, só o Espírito de Deus pode se apoderar de ti e te ungir para se tornar, oh Espírito, para se tornar um novo homem, um novo caráter, uma nova pessoa. Após disso, você tem que se dedicar na vigilância, você tem que se dedicar na oração, você tem que se dedicar ainda continuando sacrificando, sabe por quê? Porque, queridos, chegou um tempo do sacrifício ou da obediência, e aí ele decidiu sacrificar e não obedecer, porque o maior nível de unção vem dos dois, sacrifício e obediência, mas o maior é obediência, e ali ele verdadeiramente se mantém agora com um cargo. Olha o que diz agora, 1 Samuel, capítulo 16, diz que Deus, olha o que diz, olha que interessante. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não rejeite sobre Israel, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Aleluia. Enviar-te-ei a Jesser, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. E você sabe que esse rei era Davi. Eu não vou mais me adiantar, porque você conhece a história. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel derrama o azeite ungindo Davi, o espírito de Saul, que estava sobre Saul, o espírito do Senhor saiu de Saul e se apoderou em Davi, ungindo ele para um tempo, para se tornar rei daqui a um tempo. Segundo os historiadores, 30 anos depois, Davi assumiu o reinado de Israel. Foi reconhecido como rei de Israel. Olha os processos, olha a vida de Davi. Oh, Espírito Santo, uma vida que já honrava o seu pai. Aleluia, uma vida que já vivia trabalhando, se protegendo e se tornando um homem, um menino, segundo o coração de Deus, detrás das malhadas. E daqui para frente houve processos, preparação, porque o Senhor só unge verdadeiramente aqueles que vivem os processos, que permanecem nos processos. Agora, Saul, como ficou Saul? Saul ficou 40 anos. 40 anos no trono. Ele estava consagrado perante as pessoas, mas não era mais ungido. Consagrado, porém não ungido. No trono, porém, não mais com a unção. Existem muitas pessoas que foram consagrados, mas não conseguiram se tornar ungidas. Pelo coração, pela ganância, por não sacrificar, por não suportar os processos. Tem muitas pessoas. Quando eu me converti em uma noite de domingo, onde um pastor precioso me chamou os que queriam se converter na frente, eu fui. Um dia desse eu vi esse pastor e perguntei: como é que o senhor está, pastor? Ele disse: eu não sou mais pastor. Eu não estou mais. E ele estava trabalhando em um mercado, cara. Então, meu Deus, o pastor que transmitiu uma mensagem que eu me converti, que eu me entreguei por meio do Espírito Santo, sim. E hoje eu vejo ela nessa situação. Queridos, tem pessoas que foram consagradas, mas não se tornaram ungidas.
A opção de se tornar ungido não é em si de Deus. Porque a unção não se compra, a unção não se entrega, a unção se conquista. Isso é muito forte. O que eu estou passando para você aqui, você tem que guardar isso. Por mais que você seja ungido a um cargo, a uma função, ou a um ministério na sua igreja, o fato de você ser consagrado e derramado o óleo não quer dizer que você é uma pessoa ungida do Senhor. Você precisa passar pelos processos, Deus olhar e ver confiança em ti para te ungir. Isso é por meio de intimidade. A unção ou ungir do Senhor é diferente dos consagrar. Consagrar quer dizer você se posiciona. E a unção quer dizer você se torna aquilo que verdadeiramente você foi chamado para ser ou se posicionou para ser. Tem muitas pessoas que estão no lugar, mas não se tornaram aquilo que verdadeiramente é para se tornar. E isso, infelizmente, a gente pode ver diversas coisas nas Escrituras falando a respeito disso. Então, casa de profeta. E ser consagrado é uma coisa. Muitas pessoas podem te consagrar, mas não busque em si a consagração de cargos. Se vir, é bom, você é reconhecido pelas pessoas, mas é necessário ser reconhecido pelo Senhor, o Pai, pelos céus, pelo inferno. É necessário ser ungido do Senhor. Essa é a busca e o anseio do reino de Deus, que os homens sejam ungidos. Que os homens sejam ungidos e não apenas consagrados. Porque consagrado não faz medo no inferno. Consagrado não movimenta as dimensões. Mas uma pessoa ungida sim. E a unção, ou seja, ungir, o enfregar, porque a unção quer dizer separado. Enfregar, porque Deus quer enfregar o poder dele e a presença dele em você. Deus quer fazer com que você se torne como ele é. Sua imagem, sua semelhança. Então, um ungido sim, esse é capaz de movimentar céu e terra pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, pelo poder do Senhor. Então, querido, busque a aceitação do céu, busque ser ungido pelo céu. Não quer dizer que uma pessoa dentro da igreja que não é consagrada a cargo nenhum, que apenas o membro não pode ser ungido. Um pequenino desse, pequeno, insignificante, improvável dentro da igreja, ele pode se tornar um ungido do Senhor. Porque a unção não vem por cargo, mas vem pelo coração no Senhor. Vem pela intimidade, vem pela sede, vem pela fome. Vem por se entregar tudo para Ele. Espero que você tenha entendido aquilo que eu quero transmitir para você e tenha guardado no teu coração, porque, querido, isso é muito precioso. Oh, Deus nos unge. Esse é meu clamor, Senhor. Nos unge, Senhor. Esse é meu desejo. Nos unge, Espírito Santo. Cargos são apenas cargos, consagração são apenas consagração. Oh, Senhor, mas nós precisamos ser ungidos pelo Teu Espírito. Ungidos pela Tua presença. Eu peço que o Senhor toque a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. E eles possam desfrutar daquilo que eles nunca viveram contigo. Oh, Espírito Santo, unja eles, Senhor. Unja eles. Obrigado. Que eles vivam coisas muito maiores sem Ti. Eu te amo, Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebam e guardem, em nome de Jesus.
Intimidade gera autoridade e autoridade gera conquista. Aleluia.